Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou Reginaldo Campos e talvez você já se perguntou, muita gente, como devemos orar? Ou qual é a melhor forma de orar? Será que existe alguma oração que Deus não responde? Ou melhor, será mesmo que existe uma oração que é melhor para Deus, que Deus atende mais? Essa preocupação de como orar melhor ou como orar da forma correta é uma preocupação importante. Os discípulos de Jesus também tiveram essa preocupação. Nós aprendemos a orar com Jesus. Ele ensina-nos a orar através da oração do Pai Nosso. Os discípulos chegaram para Jesus e lhe perguntaram: Senhor, como devemos orar? E Jesus, ele responde para os discípulos e diz: quando fores orar, orai assim. E fala toda a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele não está dizendo para os discípulos que todas as vezes que eles vão orar, que eles forem orar, eles têm que orar exatamente daquela forma. Mas ele deu ali um modelo exato de como é a melhor forma de orar. A melhor forma de organizar a oração para agradar a Deus. Bem, a oração do Pai Nosso, que não tem esse nome, mas a gente deu esse nome, oração do Pai Nosso, por causa do início que começa com Pai Nosso que estás no céu. Então é mais conhecido como Pai Nosso. Mas essa oração, ela está escrita lá em Mateus, capítulo de número 6, e também em Lucas, capítulo de número 11. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Essa oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura bastante interessante. Quando Jesus ensinou isso para os seus discípulos, ele estava querendo ensinar como era um modelo melhor, como era que se orava de uma forma melhor. Então, olhando para a oração do Pai Nosso, a gente vê 5 coisas interessantes. Primeiro, a oração ela começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o início da oração. Então, o início da oração, ela foi ensinada por Jesus para engrandecer o nome de Deus. Então, toda oração, para agradar a Deus, ela precisa engrandecer a Deus. A oração do Pai Nosso, ela engrandece o nome de Deus. No início ela vai falando sobre Deus, sobre como Ele é grande, sobre como a gente quer que a sua vontade seja feita, tanto aqui na terra, como também no céu. Então, toda oração, nossa oração, para agradar perfeitamente a Deus, ela precisa engrandecer o nome de Deus. Porque a oração, para que ela venha a ser perfeita e agradável ao Senhor, ela também tem que ser um modo de adoração. Para você iniciar uma oração, é muito bom que você exalte o nome de Deus. Que você o diga o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Deus não sabe disso? Claro que sabe. Mas Ele quer ouvir de nossa boca, nós confessarmos com a nossa língua que Ele é grande. Porque é do mesmo jeito em um relacionamento. Um esposo e uma esposa, quando eles não trocam palavras de amor, o relacionamento ele vai aos poucos esfriando. Quando menos imagina, ele acaba. Do mesmo jeito, é conosco e com Deus. Através da oração, a gente precisa engrandecer o nome de Deus. Dizer a Ele o quanto Ele é lindo, o quanto a gente o ama, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele é importante na nossa vida. Então, toda oração precisa engrandecer o nome de Deus. Segundo ensinamento que a gente tira da oração do Pai Nosso é logo em seguida, onde ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele fala isso, ele está falando sobre o alimento diário. Ele estava dizendo: me dá o pão de cada dia hoje. Supre o meu alimento diário. Então, Jesus aqui estava ensinando que nós devemos orar, pedir a Deus pelas nossas necessidades básicas. Ou seja,
toda oração ela precisa também ser direcionada para nós mesmos, uma parte da oração, para nós orarmos a Deus e pedir a Ele que Ele supra as nossas necessidades básicas. Entenda, não é pedir a Ele um carro bom, muito dinheiro, o melhor emprego do mundo, não. Ele apenas nessa oração estava dizendo, me dá pelo menos o pão de cada dia, ou seja, aquilo que eu preciso para sobreviver. Jesus estava ensinando aqui humildade. Eu não preciso tá pedindo a Deus coisas grandes. Eu apenas peço a Ele na oração que Ele pelo menos supra as minhas necessidades. Peço a Deus que Ele me dê o pão de cada dia, que não deixe que falte alimento na minha mesa, que não me falte vestimenta, que não me falte um lar para morar. Tudo isso são oração que agrada a Deus. Porque, claro, a gente não pode esquecer de nós mesmos. Mesmo que a gente seja cristão e amar o próximo, nós também temos que amar nós mesmos. Nós não podemos nos esquecer que Deus ele não quer nos ver sofrer. Ele quer nos ver felizes, prósperos. Amém? Então, ore também por você mesmo. Terceiro, ensinamento que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Logo em seguida ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa parte da oração, ele está dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu cometi que não te agradou, perdoa-me. Assim também como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, o que é que Jesus está ensinando aqui? Que nós também devemos sempre na oração pedir perdão pelos nossos pecados. Não adianta, meu irmão, você orar a Deus, você clamar, fazer o céu descer e não pedir a Deus perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Peça a Deus perdão pelo aquilo que você cometeu. Principalmente aquele pecado, aquele ato que você lembra que você fez. Então peça perdão. E claro, só peça perdão se você realmente se arrependeu, se você quer mudar. E claro também, não adianta pedir perdão a Deus se a gente não perdoa o nosso irmão. A gente orar a Deus e dizer, Deus perdoa meus pecados com rancor de alguém, não serve de nada. Porque a gente está sendo hipócrita. Então, perdoe o seu irmão e aí sim, na oração, você vai dizer, Deus, perdoa meus pecados. Porque eu também estou perdoando o meu irmão que está em falta comigo. Amém? Quarto ensinamento que aprendemos na oração do Pai Nosso é pedir livramento do que é mal. Em seguida, na oração ele diz assim, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que em toda oração a nossa preocupação também deve ser em pedir a Deus que nos livre do mal, que nos afaste do pecado, que nos afaste daquilo que nos tira de perto de Deus. Ou seja, você deve sempre se preocupar na sua oração. Deus, me dá força para vencer o mal. Me dá força para vencer o pecado. Me dá força, Senhor, e também me tira da aparência do mal. Me leva para longe de tudo aquilo que não presta. Tira de minhas amizades que não te agradam. Leva para longe daquilo que vai me afastar de ti. Isso é uma oração agradável a Deus. Pedir a Ele que lhe afaste daquilo que é mal. E por último, e não menos importante, o quinto ensinamento que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é o centro da oração é Deus. No final, ele diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nesse final da oração, a gente percebe que a oração volta para Deus. Ele está orando novamente dizendo, Deus, teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. Ou seja, ele está dizendo que no início da oração ele estava falando sobre Deus e no final da oração também estava falando sobre Deus. Ou seja, o centro da oração não sou eu, não é você. O centro da oração é Deus. Então, para você orar a Deus e agradá-lo de forma perfeita, você tem que colocar na sua cabeça que a oração ela é para Deus. Para você engrandecer o nome dele. Comece falando das grandezas de Deus e termine falando das grandezas de Deus. Amém? Irmão, espero que eu tenha lhe ajudado. Ore a Deus sempre
e coloque esses 5 ensinamentos em prática. Medite na palavra e veja que você vai aprender de uma forma quase perfeita, ou melhor, perfeitamente, como orar a Deus. Amém? Irmãos, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações, assiste o último vídeo e aguarde o vídeo que vai sair em seguida. Amém? Deus abençoe a tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.